Primeiro, boa noite a todos os colegas que estão nos acompanhando aí pelo Brasil todo. Esse é mais um evento, webinar da Sociedade Brasileira de Glaucoma, é o primeiro evento cirúrgico da SBG. Provavelmente nós vamos ter em breve o evento também de MIGS e outros que devem vir aí pela frente. E esse evento, na verdade, acho que ele traz duas características bastante importantes que são pilares dessa gestão da Sociedade Brasileira de Glaucoma, que são, primeiro, a universalização do conhecimento, de tal maneira que a gente possa levar realmente conhecimento de qualidade, independentemente da subespecialidade. E o segundo pilar bastante importante, que é a aproximação com outras subespecialidades. Então, é por isso que nós fizemos questão de convidar o Dr. Bruno, que hoje vai nos abrilhantar com uma apresentação. O Dr. Bruno é o presidente atual da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa, de tal maneira que a gente possa realmente estreitar esse relacionamento com outras subespecialidades, já que o glaucoma guarda essa proximidade. A nossa apresentação vai se distribuir de tal maneira em que eu vou falar algo sobre catarata e glaucomas de ângulo aberto. Na sequência, o Dr. Vital, que é o chefe do Serviço de Glaucoma da Unicamp e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, vai falar sobre cristalino, basicamente, e ângulo estreito, nas suas mais variadas formas. Tenho certeza que o Dr. Vital vai nos abrilhantar com uma apresentação espetacular. Ele acabou de publicar um artigo no Survey, está saindo do forno agora esse artigo, e com certeza ele vai nos trazer várias informações interessantes com relação a essa coexistência e abordagem da catarata nos pacientes que apresentam ângulo estreito. E depois, finalmente, então, o Dr. Bruno Fontes vai nos abrilhantar com uma aula falando sobre a utilização de lentes premium nos pacientes portadores de glaucoma, quando utilizar, se é que ele utiliza e assim por diante. Vamos começar então a minha apresentação. E a nossa apresentação então vai ser sobre catarata e os glaucomas de ângulo aberto, quando e qual a cirurgia combinada a ser utilizada. Eu não tenho nenhum conflito de interesses com essa apresentação. E é importante que a gente chame a atenção de que nós temos observado, principalmente a partir da segunda metade do século passado, uma verdadeira modificação importante na pirâmide populacional mundial. Houve mais do que 4 vezes a elevação na população acima de 60 anos desde 1950. De tal modo que os estudos mostram que nós vamos ter aproximadamente 2 bilhões de pessoas acima dos 60 anos por volta de 2050. E nós sabemos que a deficiência visual é a maior causa de incapacidade funcional nessa faixa etária. E da onde vem essa incapacidade funcional e essa deficiência visual? Os senhores sabem muito bem, o glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível. As estimativas mostram que por volta de 2040 nós vamos ter mais de 110 milhões de pessoas portadoras de glaucoma e que a catarata, por sua vez, é a maior causa de cegueira reversível. Nós estimamos que em 2020 aproximadamente 30 milhões de pessoas vão requerer a cirurgia de catarata. E antes da gente passar adiante, aqui, justamente por essa prevalência, essa coexistência bastante grande entre catarata e glaucoma, já que ambas têm a idade como um fator importante, é que antes de você realmente tomar qualquer tipo de conduta num paciente que tem glaucoma e catarata, é importante que você faça, claro, primeiro o diagnóstico do glaucoma. Por mais clichê que isso possa parecer, isso é extremamente importante. Infelizmente, não é incomum que no nosso consultório nós venhamos a atender pacientes que já chegam pseudofásicos
mas muitas vezes com escavações já bastante amplas, campos tubulares, simplesmente porque se perdeu a oportunidade de se fazer o diagnóstico do glaucoma numa fase mais inicial. Então, o diagnóstico é bastante importante, o estadiamento do glaucoma é essencial, para que daí sim você possa, dando nome e sobrenome ao glaucoma, decidir qual é o tratamento. Existe um trabalho canadense publicado recentemente que mostrou que no Canadá, os pacientes que são encaminhados para um serviço terciário, de cada 11 pacientes com diagnóstico de glaucoma primário de ângulo aberto, na verdade, um deles não tem glaucoma primário de ângulo aberto, tem glaucoma de ângulo fechado. Então, é extremamente importante que se faça essa diferenciação, dando nome e sobrenome para cada um dos glaucomas. E a gente vai abordar a apresentação, então, começando com o papel da facoemulsificação isolada nos glaucomas de ângulo aberto. Depois, nós vamos falar algo, então, sobre a cirurgia combinada FACO-MIGS e aquilo que existe de literatura médica com relação a isso. E, finalmente, a cirurgia combinada FACO e trabeculectomia. Começando então com o papel da facoemulsificação isolada nos glaucomas de ângulo aberto. Será que realmente a facoemulsificação isolada reduz a pressão ocular nos glaucomas de ângulo aberto? Vejam, para justamente tentar responder essa questão, houve esse report da Academia Americana de Oftalmologia, publicado em 2015, que teve exatamente esse objetivo: determinar qual é o efeito da facoemulsificação sobre a pressão ocular e o número de colírios hipotensores em pacientes portadores de glaucoma, seja de ângulo aberto, pseudoscolhativo ou glaucoma de ângulo fechado. E quais seriam as complicações relacionadas ao glaucoma? Então, vejam os resultados. Nos glaucomas de ângulo aberto, mais de 400 pacientes foram incluídos e, após 17 meses de acompanhamento, houve uma redução de aproximadamente 13% apenas de pressão ocular e uma redução de 12% nos colírios. Vejam que esse dado já é um pouco diferente para o glaucoma pseudosfolhativo e que, dentre os 132 pacientes incluídos no estudo, depois de 34 meses, houve uma redução um pouco mais robusta da pressão ocular no pós-operatório, ao redor de 20%, e uma redução na quantidade de colírios de 35%. E o que esse estudo observou foi que, aparentemente, a pressão pré-operatória elevada é o principal fator associado à maior redução pressórica no pós-operatório. Depois, a gente pode até, se houver tempo, discutir com um pouco mais de detalhes esse conceito, até que ponto isso realmente é um conceito que pode ser aplicado, ou até que ponto é um fenômeno estatístico, por exemplo, de simplesmente uma regressão à média. Mas isso realmente a gente observa, inclusive, nos estudos que foram utilizados nesse report. Vejam, senhores, que quando o paciente parte de pressões pré-operatórias mais baixas, ele acaba tendo reduções no pós-operatório, pós-faco, menos significativas. Vejam só esse estudo, com uma redução de ao redor de 1 milímetro de mercúrio apenas. Já quando você parte de pressões pré-operatórias mais elevadas, esse é um grupo em especial que tinha 30% quase de glaucoma pseudosfolhativo. Vejam que a redução realmente ela é mais robusta, ao redor de 5 milímetros de mercúrio ou 26% de redução. Então, a conclusão desse report foi que a facoemulsificação ela induz, sim, a uma redução da pressão ocular, porém essa redução ela é pequena nos glaucomas primários de ângulo aberto e moderada no glaucoma pseudosfolhativo. Com relação depois a ângulo estreito, o Vital com certeza vai comentar com os senhores. Esse segundo trabalho que eu trouxe foi uma revisão sistemática também com o mesmo objetivo, publicado em 2017 no Journal of Glaucoma, em que foi feita uma meta-análise com o objetivo de quantificar, então, o efeito da facoemulsificação sobre a pressão ocular e no número de colírios hipotensores, aqui exclusivamente em portadores de glaucoma primário de ângulo aberto. Ao todo foram arrolados, então, 32 estudos, mais de 1.800 indivíduos, e aqui a redução pressórica ficou na casa de 12% depois de 6 meses de acompanhamento, 14% aos 12 meses, caindo depois de 36 meses para apenas 9% de redução da pressão ocular. Esse é o gráfico Prisma, né, utilizado nessa meta-análise, e o que eles observaram, primeiro, foi uma elevada variabilidade realmente entre os dados e uma impossibilidade em se determinar quais pacientes eram mais ou menos responsivos à FACO.
Sobre esse tema, essa é a última meta-análise, na verdade, uma revisão sistemática e meta-análise que eu vou apresentar. Essa foi publicada no Survey, novamente com 32 estudos, e aqui a redução pressórica no glaucoma primário de ângulo aberto foi ao redor de menos 2,7 milímetros após a FACO, e muito mais robusta realmente no glaucoma de ângulo fechado, uma redução de mais de 6 milímetros de mercúrio. Então vejam, senhores, então que o papel da facoemulsificação no glaucoma primário de ângulo aberto pode ser classificado como sendo uma redução modesta da pressão ocular, quase sempre menor do que 10 a 15%. A redução vai ser mínima da medicação e existe uma grande probabilidade dessa pressão ocular novamente se elevar a longo prazo. Falando agora um pouco com relação à cirurgia combinada FACO-MIGS. E qual seria o efeito dos MIGS e quais seriam os pacientes que poderiam se beneficiar, então, da utilização de MIGS. Essa não é, obviamente, uma aula para se falar em detalhes de cada MIGS, mas, de qualquer maneira, esses são os MIGS que nós temos, os devices que nós temos atualmente no mercado. Mas antes de falar sobre os MIGS propriamente ditos, é importante que a gente saiba que existem algumas questões que ainda não foram propriamente respondidas. Primeiro, qual seria o melhor MIG para cada paciente? Quer dizer, essa avaliação customizada de cada paciente para se determinar qual seria o melhor dispositivo ou o melhor procedimento para cada paciente. Será que seria melhor, principalmente naquelas técnicas de bypass trabecular, acessar locais em que existe o maior número de coletores ou o menor número de coletores? Não existe consenso isso na literatura. Será que os pacientes sem tratamento prévio apresentam uma melhor resposta aos MIGS? Qual que é o comportamento dos MIGS a longo prazo? Alguns já existem pelo menos há mais de uma década, outros são mais recentes. E lembrar que, principalmente, novamente, para aqueles que utilizam o bypass trabecular, que a pressão venosa episcleral vai limitar reduções mais robustas da pressão ocular. Nós sabemos que essa pressão episcleral é ao redor de 8 a 10 milímetros de mercúrio e, portanto, ela acaba limitando reduções mais importantes da pressão quando você utiliza um bypass, por exemplo, trabecular. Esses seriam, então, os procedimentos minimamente invasivos, divididos em bypass trabecular, filtração subconjuntival e filtração supracoroídea. E nós sabemos que, principalmente, aqueles que buscam a filtração subconjuntival, como é o caso do ZEN, ou a filtração supracoroídea, como é o caso do finado CyPass, e nós esperamos, quem sabe, do iStent Supra, normalmente trazem uma redução pressórica mais robusta do que aqueles que utilizam o bypass trabecular, entre outras causas, por aquilo que nós já comentamos da pressão venosa episcleral. E eu vou mostrar então para os senhores essa revisão sistemática que foi publicada alguns anos atrás, mostrando exatamente o que se observa com relação aos MIGS, e eu vou aproveitar apenas o braço dessa revisão sistemática que foi utilizado para a cirurgia combinada, catarata mais MIGS versus catarata isolada. Esse é o gráfico prisma dessa revisão sistemática e meta-análise. Vamos começar então. Basicamente, MIGS juntamente com FACO, cirurgia combinada, versus um segundo grupo apenas com FACO isolada. Começando com CyPass, a gente tem então um ensaio clínico randomizado com mais de 500 pacientes, e que foi observado nesse ensaio clínico randomizado foi que, no grupo CyPass mais FACO, redução pressórica ao redor de 32,4%, no grupo apenas FACO, redução pressórica de 24,5%, ou seja, uma redução adicional no grupo CyPass mais FACO de menos 1,7 milímetros de mercúrio. Com Hydrus também existe um ensaio clínico randomizado, com 100 pacientes, novamente aqui uma redução de 14,8% no grupo Hydrus mais FACO e de apenas 9,2 milímetros de mercúrio, ou 14% de redução no grupo apenas da FACO. Vejam então que nesse ensaio clínico randomizado, no grupo então Hydrus mais FACO, a redução adicional da pressão ocular foi de apenas menos meio milímetro de mercúrio em relação à FACO isolada.
Para falar um pouco sobre o iStent, existem 3 ensaios clínicos randomizados que foram analisados nessa meta-análise, totalizando aí em 266 pacientes, e o que a meta-análise mostrou foi uma redução de menos 1,01 milímetro de mercúrio em favor do grupo em que foi feito o iStent mais FACO em relação ao grupo em que foi feito apenas FACO. Finalmente, esse estudo agora de 2019, em que eu fiz questão de trazer, não só por ser um estudo bem desenhado, um estudo mais recente, cujo objetivo foi avaliar a eficácia e a segurança do iStent Inject, agora aqui, a segunda versão do iStent, na cirurgia combinada em portadores de glaucoma primário de ângulo aberto inicial e moderado. Então, aqui sim, um estudo bem desenhado, um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, olhos com glaucoma leve a moderado, como dizem ser indicação para os MIGS, e catarata, pressões menores ou iguais a 24 em uso de 1 a 3 medicações e pressão sem medicação entre 21 e 36 milímetros de mercúrio. Foi que eles observaram, após uma FACO sem complicações, os olhos eram então randomizados ou para stent, mais de 380 olhos, ou grupo controle, 118 olhos, seguidos por 2 anos. Eles faziam o washout anual dessas drogas. Eles observaram então que 75,8% dos pacientes do grupo do iStent versus 62% do grupo controle atingiram a pressão, uma redução pressórica, maior ou igual a 20% depois de 2 anos de segmento. Vejam que a redução pressórica do grupo do iStent foi ao redor de 7 milímetros de mercúrio versus 5,4 milímetros de mercúrio no grupo controle, apenas FACO. Isso dá uma diferença de 1,6 milímetros de mercúrio. Tá? E vejam que apesar dessa diferença pequena a favor do grupo do iStent mais FACO, eu fiz questão aqui de trazer a conclusão exatamente como ela está escrita no trabalho. Eles concluíram que clinicamente e estatisticamente houve uma redução significativa da pressão sem medicação nesse estudo. Veja, esse estudo tem uma série de críticas que depois a gente pode levar em consideração. Uma delas é com relação àquilo que nós já havíamos comentado de regressão à média. Quando você tem uma variável que já se inicia distante da média, é natural que numa próxima avaliação dessa mesma variável, que o valor dela já esteja mais próximo da média. Isso explica, em grande parte, porque quase sempre nos estudos que comparam FACO-MIGS versus FACO isolada, nós quase sempre observamos uma redução muito mais robusta no valor da pressão ocular apenas com a FACO isolada. Vejam aqui que no grupo controle desse estudo, a gente está falando de glaucoma primário de ângulo aberto, a redução foi acima de 5 milímetros de mercúrio, um pouco diferente daquilo que as meta-análises que nós já tínhamos comentado anteriormente sobre FACO isolada realmente mostravam. Eu trouxe esse outro estudo, que é um estudo já aqui retrospectivo, apesar dele ser um estudo não randomizado, mas ele traz como aspecto interessante que é justamente a comparação, né, entre os pacientes que foram submetidos a FACO associado a CARUC ou um iStent, lembrando que aqui foi um iStent único, então a primeira versão do iStent, não o iStent Inject. Então no grupo do iStent foram 48 olhos, no grupo do CARUC 29 olhos. Redução pressórica no grupo do iStent, 14,3%, no grupo do CARUC, 12,6%, isso em 12 meses de segmento, ou seja, reduções pressóricas bastante modestas. Apesar de eu não considerar ainda o ciclofotocoagulação uma cirurgia minimamente invasiva, né, por vários aspectos, vários autores colocam esse tipo de abordagem cirúrgica como cirurgia minimamente invasiva. Eu trouxe esse estudo, um prospectivo não randomizado, que foi publicado em 2014, em glaucomas de ângulo aberto e catarata, que foram submetidos àquele mesmo desenho, FACO isolada versus FACO mais ECP. No grupo FACO mais ECP, 80 olhos, começando de uma pressão pré-operatória ao redor de 18, atingindo 16 milímetros de mercúrio de pressão média após 2 anos. No grupo apenas FACO, também 80 olhos, começando do mesmo valor de pressão pré-operatória, de 18 milímetros de mercúrio, e atingindo 17,3. Ou seja, uma diferença aqui de 1,3 milímetros de mercúrio, que seria, teoricamente, em decorrência da endociclofotocoagulação. Finalmente, a
gente vai comentar então sobre o papel da trabeculectomia associado ou não à FACO. E eu trouxe de início esse grande estudo com mais de 1.098 olhos, então, em que basicamente o que foi feito nesse estudo foi em que eles concluíram que a facoemulsificação, quando realizada após a trabeculectomia, acabam fazendo que muitas vezes essa trabeculectomia tenha realmente uma maior chance de falência, principalmente se você realiza essa faco após a trabeculectomia num espaço de tempo mais curto. Ou seja, preferencialmente, quando você faz primeiro uma faco, o ideal é que você aguarde a melhora completa da inflamação para realizar uma trabeculectomia, e se você já tiver uma trabeculectomia, o ideal é que você aguarde também para fazer a faco, porque se esse período for muito curto, a chance de falência da trabeculectomia acaba sendo maior. Esse é o último estudo que eu gostaria de mostrar, um estudo então prospectivo, comparando a trabeculectomia com mitomicina C e a facotrabeculectomia com mitomicina C. São poucos olhos, 26 olhos no grupo da TREC, 26 olhos da FACOTREC, em glaucomas primários de ângulo aberto ou pseudodesfoliativo associados à catarata. Vejam que as taxas de falência foram maiores após um ano no grupo realmente FACOTREC, mostrando que existe realmente, aparentemente, uma tendência maior de falência quando se faz a falência da trabeculectomia, quando se faz a FACOTREC, do que quando se faz uma trabeculectomia realmente isolada. Então, algumas mensagens, então. Primeiro, a redução pressórica pós-faco isolada, ela costuma ser pouco significativa e quase sempre fugaz nos pacientes portadores de glaucoma primário de ângulo aberto. Falando rapidamente com relação ao porquê essa pressão ocular talvez caia de maneira pouco significativa, não sabe muito bem o porquê dessa redução pressórica, mas as teorias falam eventualmente uma tração do esporão escleral pela presença da lente intraocular, com isso levando a uma abertura da malha trabecular e um aumento da drenagem do humor aquoso através da via convencional. Mas essa redução pressórica isolada, então, pouco significativa da FACO nos glaucomas primários de ângulo aberto deve ser levada em consideração quando se vai realmente indicar a cirurgia de catarata nesses pacientes. Além disso, esses pacientes apresentam uma maior incidência de picos pressóricos no pós-operatório. Alguns trabalhos mostram, inclusive, taxas ao redor de 30% de picos pressóricos. E há de se tomar, então, muito cuidado, principalmente quando você está diante de um glaucoma avançado. As cirurgias combinadas, as FACOMIGs, elas apresentam, de um modo geral, reduções pressóricas modestas. Os trabalhos mostram entre 10% e 25%, permitindo, em média, a diminuição de uma droga hipotensora. Pacientes portadores de glaucoma primário de ângulo aberto, moderado ou avançado e catarata, com pressões-alvo, né, que tem que ser mais baixas, com certeza a facotrabeculectomia deve ser a cirurgia de escolha para esses pacientes. A trabeculectomia isolada aumenta a chance de progressão da catarata, isso é fato, a gente sabe muito bem que quando o paciente é submetido a uma trabeculectomia, o paciente fásico, existe realmente uma maior probabilidade de progressão dessa catarata. A facoemulsificação, ela pode levar à falência de uma trabeculectomia prévia, como eu já mostrei no trabalho anterior. A trabeculectomia em olhos pseudofáscicos parece ter maior risco de falência, em especial quando realizadas num intervalo menor do que um ano, como também já mostrei naquele estudo anterior. E as cirurgias combinadas parecem aumentar o risco de falência e as complicações da trabeculectomia. Muito obrigado. Essas, então, as minhas considerações. Eu passei um pouquinho do meu tempo. Eu acho que com isso a gente pode já partir diretamente para a aula do Vital. Vital, então, vai falar algo sobre a extração do cristalino transparente, o papel do cristalino, na verdade, nos pacientes com ângulo estreito. Como eu já havia comentado, Vital
é o chefe do setor de glaucoma da Unicamp, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, dono de uma didática excepcional. Tem um trabalho que acabou de sair do forno aí, exatamente sobre esse tema, publicado no Survey, e com certeza tem muitas informações interessantes aí para a gente. Tal, muito obrigado pelo seu aceite, Vital, para participar do evento. Que isso, Jair. Eu que agradeço. Se você puder só descompartilhar a sua tela, porque aí eu não consigo. Isso. Agora a coisa brilhou. Deixa eu já começar aqui a compartilhar a minha apresentação. Bom, eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui em simpósios organizados pela Sociedade Brasileira de Glaucoma. É muito importante, como o Jair falou, a gente disponibilizar esse conteúdo e as pessoas terem um pouquinho mais de informação sobre o que a gente está fazendo em glaucoma, e em especial aqui nesse tema que me encanta, que é um tema de cristalino e glaucoma, hoje no século XXI. Aqui estão os meus conflitos de interesse, nenhum deles especificamente se aplica a essa apresentação. Como o Jair falou, eu queria começar essa aula dizendo que o glaucoma realmente é uma doença que, por causa do aumento da idade da população, vai se tornar cada vez mais frequente. Esse glaucoma, a expectativa hoje é que ele já esteja afetando cerca de 76 milhões de pessoas, dos quais 25 milhões com glaucoma primário de ângulo fechado, número esse que deve aumentar para 34 milhões em 2040. A diferença do glaucoma de ângulo fechado para o glaucoma de ângulo aberto é que ele é mais agressivo. 25% desses casos a gente estima que possam progredir para cegueira, de tal maneira que a expectativa é que a gente tenha 5,3 milhões de pessoas cegas por glaucoma primário de ângulo fechado em 2040, um número realmente assustador. Como o Jair também mencionou, acho importante a gente dar nome e sobrenome para todos os glaucomas, e em relação ao glaucoma de ângulo fechado, havia uma confusão de termos razoavelmente grande até pouco tempo: ângulo oclusível, ângulo estreito, ângulo fechado, glaucoma crônico de ângulo estreito, glaucoma primário de ângulo fechado, glaucoma de mecanismo misto. Nesse sentido, para evitar essas diferentes terminologias, o Paul Foster, em 2002, num artigo publicado no British Journal, junto com Quigley, sugere que a gente utilize uma classificação que acabou sendo aceita por toda a comunidade que faz glaucoma no mundo. E é importante que a gente saiba essa classificação, porque toda a minha explanação vai depender do conhecimento dessa classificação. Então, a gente define um paciente que tem o que a gente chama de suspeita de fechamento angular, quando a agonioscopia ele tem 180 graus ou mais de malha trabecular não visível, sem indentação. A gente chama de fechamento angular primário o paciente que tem exatamente essa mesma situação anatômica anterior, mas, além disso, apresenta goniosinéquias, imprint, que é aquela deposição de pigmentos na área de contato entre a íris e o ângulo, história clínica de fechamento angular ou pressão intraocular maior que 21 milímetros. E, finalmente, a gente só vai chamar de glaucoma primário de ângulo fechado indivíduos que têm todas essas situações, mas, além disso, dano glaucomatoso no nervo óptico, camada de fibras nervosas e campo visual. Então, vamos lembrar disso, é fundamental a gente lembrar essa classificação, porque toda a minha explanação vai depender dessa classificação. Sei que tem alguns que não gostam tanto dessa classificação, mas do ponto de vista científico, da comunidade que estuda glaucoma hoje, não tenham dúvida, essa é a classificação que vem sendo usada no mundo todo. O mecanismo por trás do glaucoma de ângulo fechado, o principal mecanismo por trás do glaucoma de ângulo fechado é o bloqueio pupilar, todos vocês sabem, o toque da íris no cristalino, acumulando o moracoso na câmara posterior, deslocando a íris anteriormente, fechando mais o ângulo e levando ao aumento da pressão intraocular. Isso é induzido por situações que promovem midríase, como estresse, escuro, drogas. Também é favorecido por pronoposição e também é favorecido pelo aumento do cristalino.
O aumento do diâmetro anteroposterior do cristalino favorece esse contato da íris com a superfície anterior e favorece o bloqueio pupilar. Prevenção de bloqueio pupilar, a gente sabe que é feita com iridotomia a laser. Outros mecanismos incluídos nos glaucomas de ângulo fechado primários podem ser a íris em platô, quando a gente tem processos ciliares anteriores empurrando a íris anteriormente, fechando o ângulo, e agonioscopia com um sinal clássico chamado por algum motivo, facilita o desenvolvimento de um glaucoma primário de ângulo fechado. E, finalmente, o cristalino é um componente importante por aquele contato que a gente já anterior com a íris. Isso favorece fechamento angular. Os parâmetros que a gente costuma observar para indiretamente é o que a gente chama de lens volt. Identificando-se o espiral diametralmente oposto, 180 graus, unindo uma reta os dois esporões esclerais. A distância entre essa reta e a superfície anterior do cristalino é o que a gente chama de lens volt. E nada mais é do que um sinal de quão protrusa está a superfície anterior do cristalino, favorecendo esse bloqueio. Iridotomia, que é a prevenção básica para o mecanismo de fechamento angular e para o bloqueio pupilar, ela está indicada claramente em pacientes com fechamento angular primário, indicada em pacientes com glaucoma ângulo fechado. Existe uma dúvida a respeito da indicação em suspeitos angulares. Esse tema é uma outra aula totalmente de a gente discutir os pacientes com suspeita de fechamento angular, tá? O problema, senhores, é que depois de uma gonioscopia, depois de uma iridotomia, quando você faz gonioscopia, 50% a 60% desses ângulos, 40% a 50% permanecem fechados mesmo depois da iridotomia. Por quê? Esses pacientes podem ter íris em platô, porque o componente cristaliniano não responde à iridotomia, ou, mais raramente, esse paciente pode ter um bloqueio ciliar ou o que a gente chama de glaucoma maligno. Portanto, de novo, o componente lenticular é importante nessa hora onde a gente observa uma manutenção do ângulo fechado mesmo após uma iridotomia. Eu quero fazer um parênteses aqui e dizer o que a gente considera o algoritmo de tratamento de glaucoma até os anos 2000. Os pacientes, como a gente já comentou, começavam com iridotomia, se um bom controle da pressão, fechamento dos angulares repetidos, esses pacientes eram submetidos à iridoplastia, eventualmente a controlar a pressão adequadamente, os pacientes iam para a trabeculotomia. Isso não era suficiente, os pacientes iam para um implante de drenagem. Nós vamos mostrar agora por que isso mudou. Finalmente, só rapidamente comentar sobre iridoplastia para vocês. É um trabalho que eu costumo mostrar sempre, porque ele compara em pacientes com fechamento angulário ou glaucoma primário de ângulo fechado, os pacientes randomizados para iridoplastia ou tratamento clínico com próstata, e o estudo que defende de pressão maior que 21, necessidade de cirurgia, observou uma redução da pressão com irido 0,9 milímetros e da prostaglandina com 6,1 milímetros, muito mais significativa do que com iridoplastia. Falência foi de 30% com iridoplastia e apenas 7,5% com o uso de prostaglandina. Então, o que eu quero dizer com esse estudo é que iridoplastia é eficaz, mas, sem dúvida, menos eficaz do que um simples tratamento medicamentoso no controle da pressão intraocular desses pacientes. Iridoplastia que a gente contém com esse UBM, o que acontece após o procedimento, né, essa íris abrindo realmente o ângulo. Nas minhas mãos, é um procedimento que é eficaz, mas tão eficaz, e, além disso, tende a ter um efeito relativamente transitório, principalmente quando existe um componente lenticular associado.
O componente cristaliano é frequentemente presente. A gente pode esteja presente fazendo aquele segmento anterior, ou utilizando o Scheimpflug, observar o Lenz-Volt. Quando a gente percebe que isso é importante, a gente começa a imaginar que o cristalino possa ter um efeito benéfico nesses pacientes com glaucoma de ângulo fechado. E a pergunta inicial que a gente faz: qual é o efeito da extração da catarata sobre a pressão intraocular de pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado? Isso, acreditem, já começou há muito tempo. O Eric Greve, da Holanda, em 1988, ele fez esse estudo onde ele observou o comportamento da pressão intraocular de 21 olhos com glaucoma de ângulo submetidos à extração extracapsular, e ele observou uma redução da pressão intraocular de média de 30 e 16 de mercúrio. Apenas 5 olhos necessitaram de medicação para controlar a pressão intraocular no pós-operatório. O Peter Wishart e o Atkinson, em 1989, confirmaram esses achados. 23 olhos com catarata e glaucoma primário de ângulo fechado, submetidos à extração extracapsular, apresentavam uma pressão menor que 21, indicação depois de 6 meses. Bom, era de se imaginar que com a substituição extracapsular por facomulsificação, a gente teria resultado disso. Esse estudo que o Jair já mostrou, eu vou mostrar que avalia os pacientes com glaucoma de ângulo fechado. 32 artigos publicados até 2014 mostram a redução da ocular obtida com facomulsificação em pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado é da ordem de 30%, em média. E a redução de medicação nesses pacientes da ordem de 45,8%. Portanto, um efeito exuberante sobre a pressão intraocular em pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado. Isso aqui, um OCT de segmento anterior, mostrando a situação do ângulo antes da cirurgia de catarata e após a cirurgia de catarata, mostrando uma abertura do ângulo. A gente acredita que essa própria abertura mecânica do ângulo seja um dos principais responsáveis para a melhora do controle da pressão intraocular nesses pacientes. Os fatores associados à redução da pressão, alguns já foram elencados. A pressão, quanto maior a pressão pré-operatória, maior a redução da pressão, funciona do mesmo jeito, certo? Quanto mais rasa a câmara anterior, quanto maior o Lenz-Volt. E agora com o swap source, os OCT swap source do segmento anterior, a gente consegue calcular um parâmetro muito interessante, que é o parâmetro chamado Iridotrabecular Contact Area, que é o ITC. É a área de contato iridotrabecular. O aparelho consegue calcular essa área 360 graus. Quanto maior essa área de contato, maior a chance da facomulsificação reduzir a pressão intraocular nesses pacientes. Revisão de alguns estudos importantes que eu acho fundamentais para a gente observar o resultado de facomulsificação, trabeculectomia em pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado. Esse é o primeiro estudo do Clementem, que comparou pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado controlados com medicação. Esses pacientes foram randomizados, né, para facotrabeculectomia com mitomicina ou faco isolada, né, e seguidos por 2 anos, 24 meses. O que se observou? Se observou as pressões intraoperatórias semelhantes nos 2 grupos, uma exceção pequena, 1 mês e 3 meses. Mas no restante, a pressão intraocular era absolutamente similar nos pacientes submetidos a faco e nos pacientes submetidos a facotrec. No entanto, o grupo facotrec precisou de menos medicação, por outro lado, resultou em mais complicações. Conclusão desse estudo, quando eu li pela primeira vez, não tenho dúvida, paciente com glaucoma primário de ângulo fechado bem lado, facomulsificação é uma excelente opção nesses pacientes, vai ajudar a controlar a pressão intraocular desses pacientes. Repetir um estudo agora, parece a mesma coisa, mas pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado não controlados, comparando facotrec com mitomicina versus faco isolado. De novo, um estudo prospectivo, randomizado, e aqui os resultados foram um pouquinho diferentes. As pressões pós-operatórias relativamente menores no grupo facotrec, 3, 15 e 18 meses depois. Precisou de menos medicação para controlar a pressão, porém, de novo, resultou em mais complicações. A primeira vez que eu li esse estudo, confesso que aqui, para mim, a mensagem era que pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado não controlados, a indicação melhor seria uma facotrabeculectomia. E eu,
num dos congressos mundiais e comentei com ele esse estudo. Achei um estudo muito bem feito e prático em relação a esse estudo. Ele me disse: Vital, desculpa, mas eu penso diferente. Eu prefiro fazer uma faco isolada nesse paciente, mesmo com glaucoma não controlado, e, se necessário, eu faço uma trabeculectomia num segundo tempo. Lógico que eu não mostrei aqui para vocês, mas o grupo que foi submetido à faco isolada foi de 15% durante 2 anos de segmento. 85% dos pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado não controlados controlaram bem a pressão com faco isolada e uso de medicação. Isso é uma coisa importante. Vamos discutir isso mais um pouquinho depois. Em relação ao glaucoma agudo, que a gente chama de fechamento primário agudo. Vários estudos, aqui eu vou citar um dos estudos, que incluiu 37 pacientes logo após uma crise de glaucoma agudo, que foram randomizados para faco-velotomia e seguidos por 2 anos. Olha o que acontece. A falência da pressão, definida como pressão intraocular entre 22 e 24 medidas ou maior ou igual a 24 em uma medida, essa falência foi maior no grupo iridotomia. A sobrevida no grupo iridotomia, 61%, versus 80,5% no grupo faco. Isso foi estatisticamente significante. Essa na contagem endotelial pós-faco-emulsificação. Esse estudo e outros que estão lá naquela revisão que o Jair já mencionou, para mim mudaram drasticamente a minha conduta em relação a glaucoma agudo. Eu indico faco-emulsificação após a resolução do quadro e a redução da inflamação e córnea transparente, muito antes de necessidade de fazer iridotomia. Eu não faço mais iridotomia nesses pacientes, eu acalmo o olho e vou à aplicação. Agora, a pergunta que se faz agora, já falamos de catarata e glaucoma de ângulo fechado, é qual o efeito da extração do cristalino transparente sobre a pressão intraocular de olhos com glaucoma de ângulo fechado. Importantes aqui. De novo, o grupo do Clementem, com aquele mesmo desenho, só que aqui ele randomiza os pacientes para 2 grupos, faco isolada versus trabeculectomia com mitomicina C. Ele não tem o grupo de faco-trec. 50 olhos com cristalino transparente, nada de catarata. Em termos de controle da pressão intraocular, semelhante ao final de 2 anos, uma redução de 36% nos 2 grupos. Porém, a gente avalia o número de medicações utilizadas em cada grupo. O faco precisou de mais ações. Aqui nas colunas brancas, vocês notam que a grande maioria precisou de 1, 2, 3 ou até 4 medicações no pós-operatório, enquanto o grupo trabeculectomia precisou, a grande maioria, nenhuma medicação, no máximo 1 ou 2 medicações. Em relação a complicações, o grupo faco, o paciente precisou de um anel capsular por causa de deiscência zonular. No grupo trabeculectomia, 8 desenvolveram catarata, 3 desenvolveram hiperfiltração, 1 caso de leakage. E em termos de reoperação, o grupo faco, 5 olhos apresentaram e necessitaram de trabeculectomia, enquanto no grupo trabeculectomia, 8 olhos desenvolveram catarata e 3 necessitaram de agulhamento. Resumindo aqui para vocês, nesse trabalho, a faco-emulsificação promoveu um melhor controle promoveu um bom controle da pressão em boa parte dos pacientes, mas com maior número de medicação, com poucas complicações. 20% desses pacientes necessitaram de uma trabeculectomia para controlar adequadamente a pressão. A trabeculectomia promove um melhor controle da pressão, com menos, mas apresenta complicações de parte 33%. Nós não temos a resposta em relação à facotrabeculectomia nesses pacientes. O outro estudo que avaliou a realização de faco-emulsificação em cristalino transparente é o de amigo meu, Augusto Zoara Blanco, que esteve aqui no Congresso da Sociedade Fellows no Wills Eye Hospital em 92, 93. Esse é um estudo prospectivo, randomizado, que randomizou pacientes para iridotomia versus faco-emulsificação com lente intraocular, pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado e pressão maior que 21, ou paciente angular primário e pressão maior do que 30 milímetros de mercúrio. Lembrem-se bem disso.
População, outra coisa importante, população, aqui a grande maioria dessa população, boa parte dessa população, 30% de origem chinesa. A idade que eu queria chamar a atenção para vocês desse grupo, 67 anos, média de idade, tanto no grupo de facoemulsificação quanto no grupo de iridotopia laser. Esse estudo procurou medir o impacto dos dois braços do estudo sobre a qualidade de vida do paciente. E utilizou 3 questionários para avaliar isso. Um dos questionários foi o European Quality of Life 5 Dimensions Questionnaire. E esse questionário, ao final de 3 anos que foi de segmento desses pacientes, mostrou uma melhor qualidade de vida do grupo submetido à facoemulsificação em relação ao grupo iridotomia. É lógico que, em parte, isso se deve à correção do erro refracional com a colocação de uma lente intraocular desses pacientes. Além disso, do ponto de vista de pressão intraocular, 6 milímetros no grupo FACO versus 7,9 milímetros no iridotomia, significativamente menor a pressão do FACO. E os outros questionários para avaliar a qualidade de vida, o NVFQ, uma melhor qualidade de vida de novo para os pacientes submetidos a FACO, e o Glaucoma Utility Index também mostrando uma melhor qualidade de vida do submetido a FACO em relação ao submetido à iridotomia. Aos críticos de 1 milímetro de pressão FACO em relação ao grupo iridotomia, ela não é clinicamente significante. É lógico que, isoladamente, 1 milímetro não é clinicamente significante. Mas se você avalia o número de medicações a essa redução, aí começa a ficar um pouco mais clinicamente significante. Observem aqui o grupo FACO apresentou ao final a necessidade de 0,4 medicações, enquanto o grupo iridotomia precisou de 1,3 medicações. Ao final de 3 anos, 60% dos pacientes do grupo FACO não precisou de medicação, versus 21% apenas do grupo iridotomia sem medicação. Necessidade de cirurgia para controle de pressão, para trabeculectomia, no grupo FACO apenas 1 olho precisou disso. No grupo iridotomia, 6 olhos, 25% precisaram disso. Então, vejam que isso é uma diferença também importante. E lembre-se que aqui, olha, um importante dos pacientes que recebeu iridotomia precisou fazer isso. Em termos de complicações, aqui que eu queria mostrar para vocês, complicações foram basicamente pouquíssimas. Ruptura de cápsula, 1%. Câmara anterior rasa no pós-operatório, 1% no grupo FACO. Descolamento de retina, a gente vai tocar nisso daqui a pouquinho, nada. Glaucoma maligno, 1 caso. Porém, no grupo iridotomia teve mais glaucoma maligno do que no grupo facoemulsificação. 5 olhos com edema macular, 2,4%. Um pico de pressão intraocular em apenas 1% do grupo submetido a FACO, 2,4% do grupo submetido à iridotomia. Tá? Vejam que foi muito pouca complicação. Eu queria mostrar para vocês aqui o único dado do estudo dessa revisão grande que nós estamos publicando agora no Survey. Vocês notem que a gente não tem nem até a impressão final, a gente só tem as pré-provas do estudo, mas eu queria mostrar aqui essa tabela em que eu reúno as complicações listadas quando a gente faz facoemulsificação em pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado. Seja em pacientes com catarata, sejam pacientes com cristalino transparente, como a gente está vendo nessas últimas 3 publicações. As complicações são muito pequenas, não são complicações tão importantes. Edema de córnea, aqui em 5% desse estudo, pressão intraocular em 5% aqui. Complicações intraoperatórias também bastante pequenas, ruptura de cápsula em 3,8%, aqui 4% de deiscência zonular e assim por diante. Se a gente for avaliar, essas complicações são muito pequenas nessas publicações que a gente tem hoje disponíveis. Eu queria me concentrar num aspecto dessas complicações. Eu mostrei para vocês que nós não tivemos nenhum caso, não houve casos de descolamento de retina no EAGLE e nem naqueles estudos que eu acabei de mostrar na revisão, mas eu queria lembrar um aspecto importante de descolamento de retina que tem relação com a idade do paciente depois de uma facoemulsificação. Aqui tem um estudo interessantíssimo de um grupo francês que fez uma
a avaliação de pacientes, um número grande de pacientes submetidos à facoemulsificação e implante de lente, e observou que, em pacientes de 40 a 54 anos, a incidência de descolamento de retina pós-operatória, e aqui nós estamos falando de 46 meses de segmento, né, quase 4 anos de segmento, é significativamente maior do que a incidência de descolamento de retina em pacientes com 75 anos, ou pacientes aqui compatíveis com o grupo do Eagle, de 65 a 74 anos. Tá? Então, isso por alguns motivos que a gente não vai discutir, mas só para confirmar alguns estudos mostrando, dados desse estudo mostrando que pacientes com 40 a 54 anos têm uma chance 5 vezes maior de desenvolver descolamento de retina do que um grupo de pacientes maiores do que 75 anos. Isso já ajustando para fatores como alta miopia, diabetes, sexo, idade, trauma e vitrectomia, necessidade de vitrectomia por ruptura de cápsula. Tá? E esse é uma tabela interessante que mostra que esses pacientes míopes, se a gente pegar só os pacientes míopes, nessa faixa etária, paciente míope, então, aí a gente sabe disso, chance de descolamento de retina 25 vezes maior do que os pacientes acima de 75 anos. Isso cai para 5 vezes maior quando a gente elimina a miopia desse grupo. Então, só para mostrar que a facoemulsificação em cristalino transparente em jovens pode estar associada a um risco maior de descolamento de retina. Em resumo, eu quero mostrar para vocês, espero que tenha ficado claro para vocês depois dessa exposição, que a facoemulsificação em pacientes com catarata e glaucoma primário de ângulo fechado é benéfica após crise de glaucoma agudo, é benéfica em pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado bem controlados, é benéfica em pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado não controlados. E só cuidado aqui com pacientes com glaucoma avançado e cuidado com pacientes que não toleram a medicação. Porque, vocês se lembram, eu disse que 15 a 20% dos pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado não controlados vão precisar de uma trabeculectomia depois, correto? Pois é, esses pacientes, você não quer pacientes com glaucoma avançado e também você não quer pacientes que não toleram a medicação, porque esses pacientes submetidos à faco vão precisar de medicação no pós-operatório. Os pacientes vão responder muito melhor a uma facotrabeculectomia. A faco em cristalino transparente, por sua vez, tem um efeito benéfico sobre a qualidade de vida, a pressão intraocular e o número de medicações de pacientes com glaucoma primário de ângulo fechado não controlados e em pacientes com fechamento angular primário e pressão maior que 30. Não existe cuidado em pacientes mais jovens pelo risco de descolamento de retina. A indicação da facoemulsificação nesses pacientes deve levar isso em consideração, o glaucoma que o paciente apresenta versus esse risco de descolamento de retina da ordem aí de 3% ao final de 48 meses. Tá? Eu queria deixar muito claro, que está sendo fonte de muita confusão, é que não existe nenhuma evidência para indicação de facoemulsificação em cristalino transparente de pacientes que têm suspeita de fechamento angular, que são aqueles pacientes que só têm o ângulo anatomicamente fechado, porém sem gonocinética, sem aumento de pressão intraocular, sem nenhuma evidência de que esse ângulo esteja causando qualquer mal ao paciente com ângulo fechado. A gente recebe, às vezes, alguns pacientes com esse tipo de indicação, nenhuma indicação de fazer facoemulsificação nesse paciente, a não ser se você quiser indicar nesse paciente uma facoemulsificação, esclareça para esse paciente que a única finalidade é refrativa, nenhuma outra mais. Tá? Eu queria só concluir aqui rapidamente para vocês as modificações do algoritmo que eu acho que mudaram depois desses estudos em relação àquele que eu apresentei até o ano 2000. Hoje, você tem um algoritmo um pouco mais conservador, que inicia o tratamento ainda com iridotomia, segue com o uso de medicações, não controlando com medicação, facoemulsificação passa a ser uma indicação desses pacientes, com exceção aqui dos pacientes com glaucoma avançado e que não toleram a medicação, esses têm que ir para a facotrabeculectomia. Se não controla com facoemulsificação, aí sim trabeculectomia e depois implantes de drenagem. O algoritmo menos conservador, autorizado pelo Eagle, sugere o início do tratamento ou autoriza o início do tratamento com facoemulsificação, mesmo em pacientes com cristalino transparente. Você está autorizado a oferecer isso para o seu paciente. Na minha experiência, a grande maioria não aceita tão facilmente, prefere fazer a iridotomia e dar seguimento com medicações. Mas facoemulsificação é uma possibilidade. Nesse algoritmo,
começando com facoemulsificação, que logicamente não vai ser feito em glaucomas avançados ou em pacientes que não toleram a medicação. Aqui você vai para medicações depois, e depois trabeculectomia e depois implantes de drenagem. Tá? Então, eu queria deixar claro que essa modificação do algoritmo realmente ocorreu após esses estudos. Muito obrigado. Obrigado, Vital. Palestra realmente bastante elucidativa. É interessante até que foram surgindo algumas perguntas no chat aqui no decorrer da sua palestra e praticamente todas você já respondeu no decorrer da tua apresentação. Eu vou só... tem duas questões, na verdade, complementares de um colega, que eu acho que só vai sedimentar ainda mais isso que você já colocou. Paciente colega coloca, paciente de 50 anos de idade, sexo feminino, portadora de fechamento angular primário, 18 milímetros de mercúrio de pressão ocular, visão de 20/20. Qual a sua conduta? Essa paciente já tem iridotomia, não tem iridotomia? Não tem iridotomia, essa é a resposta. Certo. Fechamento angular primário, 18 milímetros de pressão. Primeiro, esse paciente não está contemplado no Eagle. O Eagle ele só incluiu pacientes com fechamento angular primário acima de 30 milímetros de mercúrio. Se você me perguntar, eu vou dizer que a facoemulsificação desse paciente vai ter um efeito benéfico do mesmo jeito. A longo prazo, eu posso estimar que a evolução desse paciente provavelmente vai ser benigna depois de uma facoemulsificação. Mas as opções que você tem para esse paciente, eu acho que são iridotomia, sem dúvida nenhuma, segue indicada nesses casos de fechamento angular primário, não tenho dúvida nenhuma disso. Eu acho que, como não faz parte do grupo Eagle, né, porque não tem a pressão acima de 30, eu, num paciente como esse, eu começaria com uma iridotomia. Tá? Isso não quer dizer que eu não acho que a facoemulsificação não possa ser benéfica, pode até ser benéfica nesses pacientes, mas eu não tenho respaldo científico para indicar uma facoemulsificação num paciente ainda com uma pressão nesse nível. Então, eu começaria com iridotomia e seguiria esse paciente, aí sim, de uma maneira importante, não só com pressão intraocular, mas principalmente com gonioscopia, para avaliar se esse paciente está evoluindo ou não com fechamento angular a despeito da iridotomia. Está evoluindo com fechamento angular a despeito de iridotomia, isso você vai verificar com gonioscopias repetidas e também com o próprio controle de pressão intraocular e controle do glaucoma do paciente. Se esse paciente estiver progredindo, ou se esse paciente começar a apresentar mais goniocinecas e aumento da pressão intraocular, a minha próxima opção para esse paciente é a facoemulsificação. Ok. E só complementando, esse mesmo colega coloca o seguinte, você já explanou muito bem, Vital, com relação a maior incidência de descolamento de retina, quanto mais jovem o paciente, isso está relacionado, enfim, com o fato do vítreo, né, ainda está mais aderido e assim por diante. Mas existe alguma idade de cutoff que você utiliza para indicar faco nesses pacientes que têm fechamento angular primário ou mesmo glaucoma de primário de ângulo aberto? Claro que a gente está falando de cristalino transparente. Lógico, eu acho assim, Jair, é importante. Em tudo em medicina, a gente tem que ter bom senso. Eu não tenho nenhuma idade cutoff onde eu autorize ou não a facoemulsificação, onde indique ou não a facoemulsificação. Como eu disse na aula, eu acho que o que vai favorecer, apesar do risco de você ter um descolamento de retina maior em pacientes jovens, se esse paciente tiver um glaucoma primário de ângulo fechado moderado, já com um defeito de campo visual relativamente importante, se esse paciente tiver 45, 47 anos de idade e a gente não tiver eventualmente controlando a pressão até desse paciente adequadamente com medicação, esse paciente vai para a facoemulsificação com cristalino transparente, porque eu acho que o benefício que a facoemulsificação em cristalino transparente nesse paciente vai proporcionar é maior do que o risco eventual de descolamento de retina que esse paciente apresente depois de 4 anos. Então, eu não tenho cutoff para isso. O que vai me indicar em direção a ser um pouco mais agressivo ou menos agressivo é a doença do paciente. É um glaucoma primário de ângulo fechado mais moderado, já tem um defeito de campo importante, eu começo a achar que a facoemulsificação acaba sendo mais benéfica do que o risco de descolamento de retina. É um paciente com fechamento angular primário, com nervo óptico excelente, não tem dano nenhum, campo visual normal e pressões não tão elevadas,
eu não vou submeter esse paciente a uma faco em cristalino transparente, eu vou fazer um segmento mais conservador, seguindo aquele segundo algoritmo, o primeiro algoritmo o mais conservador, começando com iridotomia e depois evoluindo. Tá? Então, eu acho que é isso, é questão de bom senso. Perfeito, Vital. Obrigado. Nada. Antes de passar a palavra para o Bruno, queria só compartilhar com vocês vamos encontrar aqui. Só para agradecer, então, novamente a Allergan pelo apoio durante esse nosso evento, para dar os parabéns aí para todos os nossos colegas oftalmologistas de todo o Brasil. E aproveitar, então, e chamar já o Dr. Bruno, o Bruno Fontes, além de ser um grande amigo, atualmente, como eu já havia comentado no início, é o nosso atual presidente da Associação Brasileira de Cirurgia de Catarata e Cirurgia Refrativa, uma pessoa que tem muito bom senso, e que com certeza vai trazer algumas informações bastante interessantes no uso de lentes premium para pacientes portadores de glaucoma. Bruno, antes de mais nada, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que você deve estar com vários web meetings aí durante a semana, mas de qualquer maneira a gente agradece muito em nome da SBG a tua participação aqui no nosso encontro. Obrigado, Bruno. Nada, é um convite de amigos, para mim uma convocação. Obrigado a vocês por me receberem aqui. Tenho imenso carinho pela Sociedade Brasileira de Glaucoma. A minha mãe é especialista em glaucoma, eu acompanho ela, acompanhava sempre congresso já há muito tempo, então conheço muita gente de vocês e tenho imensa admiração e respeito pela especialidade e por todos aqui da SBG. Bom, acho que eu vou conseguir... Conseguiu? Foi a minha tela compartilhada? Ótimo, boa aula. Maravilha, muito obrigado. Bom, queria começar a aula aqui em nome da Sociedade Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa e também em nome da SBG, dos amigos que estão aqui, do Augusto, do Thiago, do Vital, do Jair. Fiz uma homenagem ao Dr. Flávio Rezende, que faleceu hoje, foi uma vítima do Covid, já tinha um estado de saúde frágil, ele foi um grande líder da oftalmologia, a gente aprendeu muito com ele, todos, um homem de caráter, um exemplo dele que deve ser compartilhado, e a gente não podia deixar passar em branco isso, que a família tenha paz agora na passagem do Dr. Flávio. Não tenho nenhum interesse financeiro, nada que eu vou falar para vocês aqui nessa aula. Lembrar que esse ano a gente não pôde ter nosso evento de catarata, mas vai ser ano que vem na Bahia. Como as aulas anteriores, Jair, do Dr. Vital falaram, a gente tem uma mudança muito grande na pirâmide etária do Brasil. Tá? A gente tem um envelhecimento populacional muito grande. É estimado que em 2030 a população acima de 65 anos tem um aumento de quase 80%. Tá? Isso pode mudar, de repente vem uma geração de corona boomers aí, de jovens, a gente não sabe, mas a gente tem um envelhecimento da população no Brasil como um fato consumado. Tá? Vou começar a falar um pouquinho de ótica ocular. O olho é um sistema óptico de duas lentes em paralelo. A gente tem a córnea e o cristalino. A superfície anterior da córnea é o principal meio refrativo do olho. A córnea, como um todo, é responsável por mais ou menos de 2/3 do poder óptico do olho. Tá? Vou passar um pouquinho das lentes asféricas, que é importante a gente entender os benefícios da asfericidade para as lentes multifocais também. Tá? As lentes asféricas vieram para corrigir as aberrações ópticas, um tipo de aberração esférica. E de onde vem esse nome? A aberração vem de desviar, sair da linha. Tá? Então, aqui na oftalmologia, vai ser a diferença entre a imagem ideal e a que é realmente observada. Tá? A propagação à luz, o fenômeno visual, é um fenômeno que eu tive uma curiosidade imensa de procurar depois de uma aula brilhante do nosso amigo Wallace Chamon. A primeira teoria da luz foi de Isaac Newton, uma teoria corpuscular, que a luz era um corpo e que se propagava de maneira em linha reta. Isso não explicava vários fenômenos luminosos,
principalmente a difração. Depois, Huygens, Thomas Young e o Fresnel fizeram estudos mostrando que a luz propagava como uma onda, mas isso também não explicava todos os fenômenos visuais, até que Einstein chegou explicando a dualidade do comportamento da luz, que no espaço ela se propaga em ondas, mas em superfície ela se propaga em linha reta. Tá? Um físico holandês, o Zernike, ele descreveu as aberrações ópticas do olho, que foi um ganhador do prêmio Nobel. Ele faleceu muito tempo atrás, e a teoria dele toda de decomposição das aberrações ópticas voltou à tona muito pela engenharia óptica da NASA, pelo aprimoramento dos telescópios para ver galáxias mais distantes, e tinha uma limitação do quanto se conseguia chegar, e voltou ao estudo do Zernike da decomposição das aberrações ópticas. Aqui a gente tem o tilt, prismatismo, defox, miopia, hipermetropia, e assim vai. Quanto mais para cima nessa pirâmide, maior a influência na qualidade de visão, quanto mais para o centro também é maior a influência na qualidade da visão. Tá? Existem componentes no nosso olho que não podem ser corrigidos com lentes ferrocilíndricas, tá? Lente positiva e negativa e as lentes de astigmatismo. E aqui a gente vai começar a falar um pouquinho do impacto das aberrações ópticas no olho. As aberrações de alta ordem seriam responsáveis por mais ou menos 15% dessa degradação da visão, que era antigamente conhecido como astigmatismo regular. A gente começou a conseguir quantificar pelos aberrômetros. O aberrômetro, ele lança um feixe de luz, a luz passa pelo componente óptico do olho, ele volta, e aí você vai depois medir o quanto esse feixe de luz foi desviado, quanto de aberração ele tem, e a gente consegue decompor isso aqui em perda da qualidade da visão. Tá? A aberração esférica, que vai ser corrigida pelas lentes esféricas, é uma das que mais deteriora a qualidade da imagem. Tá? A gente, em superfícies esféricas, as superfícies, os raios da periferia, eles são refratados mais para o centro. Em superfícies asféricas, a gente tem uma qualidade de visão melhor, porque os raios de luz eles são desviados por um ponto único focal. Tá? Não é importante, só para, como teoria, não confundir índice de asfericidade, Q, com valores de aberração esférica. Isso aqui é um slide que o Paulo Shor adora, que é muito didático, que mostra que uma lente asférica que a gente usa para fazer mapeamento de retina, de 20 dioptrias, com uma lente esférica de uma caixa de provas. A gente vê a deformação na periferia que isso causa. Então, a lente asférica mostra uma qualidade de visão num campo muito maior. Tá? No olho jovem, a gente tem uma aberração esférica da córnea positiva e do cristalino negativo. Com o passar dos anos, as fibras do cristalino vão sendo produzidas cada vez mais proteína. O cristalino vai ficando mais redondinho, mais espesso, isso vai induzindo aberração esférica positiva. Então, a aberração esférica do olho vai ficando cada vez mais positiva. E antes de você ter a catarata que vai diminuir a quantidade de visão, você também tem uma perda da qualidade da visão. E a gente começou a ficar tomar mais cuidado e ter mais atenção com a qualidade da visão, não só com a quantidade. E qualidade é um conceito complexo e multifatorial, tá? Do sistema óptico como um todo. E quando a gente mede a qualidade visual e a sensibilidade ao contraste, e a sensibilidade ao contraste é o ponto mais importante dessa aula, para falar de lente multifocal de glaucoma, tá? Avalia todo o sistema visual, incluindo também a porção cerebral. Lentes asféricas, então, elas têm um ponto focal único que leva a uma qualidade de visão melhor. Então, você imagina que você tem uma lente esférica à esquerda, uma esférica à direita, e você tem uma lente esférica na direita com uma qualidade visual maior. Mas em pacientes idosos que têm uma miose já senil, isso não tem tanto benefício, né? Quando você tem paciente com a pupila maior, aí sim você tem um benefício maior da lente asférica. A metropia residual. Quanto maior a metropia residual, maior é a quantidade de perda visual que você tem na lente asférica. A lente asférica ela dá uma qualidade de visão excelente na emetropia. Quando você tem, ela é muito pouco, ela aceita muito pouco a metropia residual. Existe uma perda grande da qualidade de visão quando você tem uma ametropia residual. Tá? Ela também sofre uma grande perda da qualidade quando é descentrada. Tá? Então, a lente asférica, para dar uma melhor qualidade de visão, ela tem que estar próxima à metropia, ela tem que estar paciente míope, ela tem que estar bem centrada. Tá? Então, se tem uma descentração, uma pupila descentrada, existe também uma grande perda da qualidade visual. Então, aqui um grande resumo de lentes esféricas, neutras e asféricas. Na asférica, a gente tem uma pior profundidade de campo,
tá? Então, o paciente quer 20/15 para longe, mas não consegue ver nada de perto, VJ10. E a lente esférica, o paciente pode ser médico, tem 20/30 para longe, J3 para perto. Ele tem uma profundidade de campo melhor, mas ele tem uma qualidade de imagem pior, tá? Então, para a gente ter um maior benefício com lente esférica, o paciente tem que estar próximo à emetropia, com ou sem correção, pupilas maiores, a lente centrada, certo refrativo, correção mioca, quando você aumenta a aberração esférica positiva da córnea, e no glaucoma, tá? Porque o glaucoma, antes de tudo, é uma doença que leva à perda da sensibilidade ao contraste, tá? Antes de ter uma perda, ter um escotoma absoluto, uma perda visual, o paciente tem uma perda de sensibilidade ao contraste, tá? Então, é comprovado que as lentes asféricas, elas proporcionam uma melhor sensibilidade ao contraste do que as lentes esféricas, tá? Então, aqui seria um benefício para o paciente com glaucoma. Isso aqui é um pré e pós de um paciente de catarata com lente asférica. Você vê aqui nessa seta amarela à esquerda como é que é um point spread function, quando ele vê um ponto no infinito, aqui com a catarata, a gente vê essa distorção grande. Aqui do lado a curva de sensibilidade ao contraste, que está bem baixa, e aqui o quanto ele tem de aberração esférica. E aqui no pós-operatório de uma lente asférica, ele tem uma melhora absurda aqui da qualidade visual, da sensibilidade ao contraste, do PSF e também uma diminuição da aberração esférica. Então, pacientes emétropes com uma qualidade de visão muito boa. Outro benefício das lentes asféricas é que são lentes mais finas, então ela tem uma superfície mais fina, posterior a menos grossinha. Isso proporciona que a gente consiga fazer menores incisões. Com menores incisões, você tem uma indução menor de astigmatismo e de aberrações de alta ordem também. A incisão, ela gera coma, trefoil, tá? Isso leva a uma perda da qualidade visual, principalmente pacientes com lente multifocal, tá? Então, a lente asférica, além de dar uma qualidade óptica melhor, proporciona a gente fazer uma cirurgia um pouquinho menos invasiva, tá? E aqui a gente tem a junção de catarata e refrativa, que é um casamento antigo. Por que a gente vai corrigir a metropia e está preocupado com isso nesses pacientes submetidos a catarata? É para a gente melhorar a qualidade de vida deles, tá? As lentes históricas, elas vêm para corrigir também o astigmatismo e para melhorar a qualidade de visão. Agora, o quanto de astigmatismo a gente deve se preocupar? O quanto eu posso deixar que o paciente não vai se queixar de uma qualidade de visão ruim? Astigmatismo baixo, até de uma dioptria, acima de uma dioptria, já leva a uma degradação da qualidade de visão. Mas isso aqui é um artigo sensacional, um artigo de ótica, tá? Feito lá na Espanha, pelo grupo do Pablo Artal. E em pacientes que tenha meio dioptria de astigmatismo, pode ter nos 2 olhos, com visão binocular, isso não degrada a qualidade da visão. Vocês podem testar isso no Greens. Faz a refração monocular e você achou o cilindro dele, tá? Na refração monocular isso é muito sensível, o paciente nota a diferença. Depois você fez a refração dos 2 olhos, abre os 2 olhos no Greens, você pode tirar meia dioptria em cada olho e a visão binocular o paciente não sente tanta diferença, tá? Então, meia dioptria de astigmatismo não degrada a qualidade de visão, tá? A imensa maioria das pessoas tem um astigmatismo na córnea menor do que 1,5 dioptria, tá? Então, a imensa maioria das pessoas vai estar aqui, 80% das pessoas tem menos que 1,5 dioptria de astigmatismo na córnea, tá? Então, a lente histórica não vai estar indicada em todo mundo. A gente tem diferentes estratégias para correção do astigmatismo, tanto a incisão no meridiano mais curvo, a incisão relaxante limbares, mas as lentes tóricas elas são mais estáveis e podem corrigir ametropias maiores. Elas são mais previsíveis, dão resultado imediato, têm efeito duradouro, maior conforto, a gente consegue corrigir dioptrias maiores. Elas são efetivas, tá? Elas proporcionam uma qualidade de visão melhor, sem correção nos pacientes com astigmatismo do que as lentes monofocais sem ser tóricas, e são mais efetivas do que as incisões no meridiano mais curvo, e também aqui um artigo super recente do Jonathan Lake, comparando lente tórica com incisão relaxante limbar, e a gente tem resultado melhor e mais estável ao longo dos anos com as lentes tóricas, tá? E aqui eu vou entrar um pouquinho nas lentes multifocais. As lentes multifocais, elas funcionam, tá? Elas proporcionam uma maior independência de óculos, elas proporcionam uma visão de longe, de perto nos pacientes, diminui a necessidade do uso de óculos, tá? Isso aqui é o último survey da Sociedade Americana de Catarata e Cirurgia Refrativa. As lentes intraoculares multifocais, elas são indicadas em mais ou menos 8 a 9% dos casos de catarata lá fora. A maior parte dos médicos ela tende a não indicar pelo custo ao paciente, e muitos também ficam preocupados com os efeitos visuais, tá? E aqui a gente vai entrar no ponto de glaucoma e lente multifocal. Vou ter uma tabela aqui
de sensibilidade ao contraste, porque glaucoma, antes de você perder, de ter aquele escotoma absoluto, que, de grosso modo, antes de ter efeito perimétrico, o paciente vai ter que perder de 40% a 50% das fibras naquele local, né? A gente tem uma perda da sensibilidade ao contraste. A luz chega no nosso sistema óptico ocular e ela passa pelos meios ópticos, ela vai ser captada pela retina, que vai transformar essa energia em elétrico, tá? O limite da nossa visão depende em graus de arco pela quantidade e a distância de fotorreceptores que a gente tem, principalmente na macro, né? A gente tem quando um fotorreceptor ele é ativado e tem uma inibição ao redor, isso a gente tendo fotorreceptores redundantes mais do que precisa, a gente consegue ter visão de longe e perto, dividir a luz em olhos que são completamente normais, tá? Mas em olhos que tem uma redução da sensibilidade ao contraste, isso pode ser ficar mais nítido, tá? Lentes multifocais em pacientes com glaucoma, elas têm as lentes multifocais por si só, as difrativas e refrativas, elas dão uma diminuição da quantidade de sensibilidade ao contraste. Antigamente diminuíam mais quando elas eram esféricas, agora elas são asféricas e diminuem um pouco menos, tá? As lentes de foco estendido EDOF talvez não tenham essa alteração, eu vou chegar lá. Mas as lentes multifocais, elas alteram completamente os exames de glaucoma, tá? Elas alteram a alteração no campo visual, OCT, medidas óticas de análise anatômica do nervo óptico. Então, se o paciente com glaucoma fez a cirurgia, botou a lente multifocal, você vai ter que ter novos exames para fazer um baseline de acompanhamento ao longo do tempo. Isso é um desafio certo para o glaucomatólogo. Por mais que a gente vai discutir se vai indicar a cirurgia a lente multifocal para o paciente com glaucoma ou não, os pacientes que têm hoje 55 anos de idade vão ser operados amanhã, que não tem glaucoma, daqui a 15 anos vão estar vivos e vão ter glaucoma com a lente multifocal, tá? Então, isso é um desafio certo, está dado para os glaucomatólogos, isso no futuro. A gente tem um grupo aqui, o pessoal, o Ricardo e a Vanessa lá de Juiz de Fora, tem um artigo interessante, bem elegante sobre lente multifocal em glaucoma, e eles mostram isso aqui, com um paciente com a mesma visão de 20/20, como existe uma perda da sensibilidade ao contraste no glaucoma, no paciente que tem glaucoma, mesmo com essa visão normal, pelo campo visual ruim, tá? O Ike, ele tem um artigo também falando sobre lente multifocal para glaucoma, e ele acha que alguns pacientes com suspeita de glaucoma ou hipertensão ocular, sem defeito no campo visual ou com defeito leve, poderiam ser candidatos a lente multifocal. Isso é muito discutível, porque aqui embaixo eu tenho de propósito um campo visual de um paciente com um dano bem periférico, não vai afetar tanto a qualidade da visão dele. Mas tem muitos pacientes de glaucoma, vocês sabem melhor do que eu, que começam a ter o defeito de campo visual na área central, onde tem na periferia. Tá? Então, se você faz a cirurgia hoje no paciente que botou lente multifocal e não tem glaucoma, ele pode abrir o quadro lá na frente com um defeito central que vai deprimir muito a qualidade de visão dele lá na frente. Tá? Então, alguns trabalhos falam mostrando que pode indicar lente intraocular em glaucoma multifocal. Isso tem um efeito na sensibilidade ao contraste, que isso é muito nítido. A paciente com lente monofocal e pacientes fásicos têm uma sensibilidade ao contraste parecida no campo visual, as lentes multifocal têm uma depressão grande dessa qualidade da sensibilidade ao contraste. As lentes de foco estendido parece que não causam essa alteração, essa diminuição toda, mas elas causam muito glare e halos também, tá? Então, apesar de parecer que elas não causam tanta interferência, elas podem causar fenômenos visuais. E essas lentes de foco estendido, elas não dão uma visão de perto tão maravilhosa. Então, hoje a indústria está fazendo um mix and match, botando nessas lentes de foco estendido, em alguns casos também alguns anéis difrativos que são mais eficientes para a visão de perto. Esses anéis eles podem diminuir a sensibilidade ao contraste. E, novamente, a grande chave aqui, a palavra-chave é sensibilidade ao contraste. Tá? Pacientes com glaucoma que usam outro desafio, de maneira bem comum, a gente tem as córneas bem alteradas, superfície ocular alterada, pela toxicidade dos medicamentos. Quando você faz a medida de topografia, você vai fazer a cerotometria, tem valores completamente doidos. E essas lentes multifocais, elas requerem a metropia para dar uma qualidade boa de visão, tanto de longe quanto de perto. Então, para o paciente conseguir o sonho dele de se livrar de óculos com uma lente multifocal, trifocal, o que quer que seja, a gente tem que conseguir a ametropia no pós-operatório, com uma superfície ocular perfeita. Para ver de perto, ele vai ter que ter luz, não tem jeito.
e vai ver halos. Tá? Os halos são inegociáveis. A gente tem diferentes focos que vão causar o halo, mais ou menos, mas o paciente em algum halo ele vai acabar tendo. Tá? E a principal causa de necessidade de troca de lente intraocular, de explante de lente intraocular, é por medida inadequada, inacurada do poder da córnea. Tá? Então, é importante pacientes que usem colírio há muito tempo, tem aquela superfície ocular alterada, você vai ter um resultado insatisfatório. Tá? Em relação a qual fórmula escolher para você calcular a dioptria da sua lente intraocular, aqui é interessante, calcula todas as fórmulas que existem disponíveis hoje. A gente vê que para olhos de comprimento axial normal, as fórmulas todas elas têm uma eficácia muito parecida, né? São todas muito boas. Quando olhos muito míopes, muito longos, com lentes com baixa dioptria, ou olhos muito curtos, com lente de alta dioptria, a gente já tem uma diferença maior. Em geral, as fórmulas hoje que dão uma melhor acurácia, as fórmulas de Barrett, que você encontra na internet, a de Olsen e a de Hyges também, tá? Mas é importante o cirurgião saber quanto ele induz de cilindro, qual o surgeon factor, enfim, é o tamanho da Rex, mas tem gente que faz a Rex de maior do que a ótica da lente, essa lente ela tende a chegar um pouquinho para frente e leva uma miopização, tá? Então a escolha da fórmula também é importantíssima no resultado visual desses pacientes. Outro ponto que eu queria deixar claro aqui importante é que é o seguinte, a gente não tem como garantir que esse paciente vai ficar livre de óculos o resto da vida. A gente tem uma mudança do eixo da magnitude do astigmatismo ao longo da vida. O paciente que está emétrope hoje, 0, daqui a 15 anos ele pode estar mais 1 com menos 2, equivalente esférico 0. O paciente que está com mais 0,25, daqui a 10 anos ele pode estar mais 0,75 com menos 1. E está com uma visão ruim com a lente multifocal e vai precisar de cirurgia ou de óculos. Esses pacientes eles não gostam de usar óculos. Eles fizeram um investimento para não usar óculos. O que eles vão querer fazer? Fazer cirurgia refrativa para corrigir aquela metropia residual. Fazer cirurgia LASIK, PRK em paciente com mais idade com lente intraocular multifocal é seguro. Tem um artigo que eu escrevi na Current Opinion, revisão uns anos atrás, 2018, mostrando que é seguro e efetivo. O paciente que não tem nenhuma outra doença no olho, nem sistêmica, a gente pode fazer. E aí, aqui é um grande ponto que eu queria entrar aqui no glaucoma nessa aula para vocês. Isso é um artigo que eu escrevi com meu amigo Luiz Alberto, aqui de glaucoma, os pais do Luiz Alberto, na época lá em 2004. A gente começou naquela época a ver a alteração da pressão intraocular pós-LASIK, e a gente acreditava naquela época que quanto mais você ablasse, quanto mais tecido você removesse, maior era o efeito na pressão intraocular. Qual não foi a nossa surpresa? Que a gente não conseguiu achar nenhuma associação entre a profundidade de ablação e a mudança na pressão intraocular. A gente não entendia por que naquela época. Até que o conhecimento evoluiu e a gente vem hoje a entender o porquê que isso acontece. Tá? E aqui é importante também passar isso para que vocês, muita gente sabe, mas a gente não sabe. A córnea é um tecido muito complexo, ele tem propriedade não linear, anisotrópica. Anisotrópica são corpos que têm comportamento diferente quando você deforma de um lado da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima. O estroma anterior da córnea tem 6 vezes mais fibra colágeno, tem uma resistência de 16 a 20 vezes maior que o estroma posterior. E na periferia da córnea, a gente tem maior número de lamelas de colágeno, maior entrecruzamento e entrelaçamento, maior resistência. Ou seja, a gente tem a córnea mais resistente aqui no estroma anterior e no centro. É justamente onde a gente faz a cirurgia refrativa. Então, se você só fizer um flap LASIK e não ablar nada, esse paciente já vai ter alteração na aferição da pressão intraocular, porque você já cortou aquele colágeno ali. Então, a gente não tem como correlacionar o quanto você fez de ablação e o quanto vai abaixar da pressão, porque isso muda de pessoa para pessoa, dependendo de quanto ela tem de densidade de fibras de colágeno, qual a espessura da córnea pré e pós. Tá? Então, isso é outro desafio grande para os glaucomatólogos. Outro desafio grande também aqui é o edema macular pós a cirurgia de catarata, cirurgia de catarata multifocal. Então, se o paciente faz o Ewing-Guess mais prolongado, ele pode ter um sofrimento prolongado daqueles fotorreceptores e também ficar como uma sequela de uma menor sensibilidade ao contraste. Você já tem uma sensibilidade ao contraste menor por causa do glaucoma, menor por causa da lente intraocular multifocal e menor porque você teve uma lesão, um sofrimento das células fotorreceptoras da mácula. Ainda bem que isso é raro, mas se você faz um número enorme de cirurgias que vai ser necessário, a gente vai ter isso com mais frequência. E aqui, as prostaglandinas talvez tenham feito uma chance maior.
tem trabalhos recentes, e vocês sabem melhor do que eu, que mostram que, comparando timolol com latanoprosta, parece que o latanoprosta teria uma incidência até menor de edema macular do que o timolol. Mas qualquer medicação que leve a alguma quebra da barreira macular, ali, talvez gere alguma inflamação, gere esse efeito de edema macular cistoide. Tá? Então, cumprindo aqui os meus 20 minutos, eu gostaria só novamente agradecer a oportunidade de todos e espero que tenha sido uma aula proveitosa. Deixa aqui meu contato e à disposição para, enfim, qualquer dúvida ou poder colaborar de qualquer forma com vocês. Perfeito. Muito obrigado, Bruno. Excelente aula. Inclusive, novamente, algumas questões foram surgindo aqui no decorrer da tua explanação e você praticamente já respondeu todas as questões. Uma questão que permaneceu aqui, Bruno, de um colega, você já deixou muito claro da preocupação com relação ao porquê não se implantar, pelo menos em boa parte dos pacientes já portadores de glaucoma, lentes multifocais, com relação à redução da sensibilidade de contraste. Você já deixou isso bem claro na tua explicação. Mas o colega coloca aqui um paciente com glaucoma avançado, tá? Opção lente monofocal. E ele faz um questionamento. Você teria algum receio em fazer monovisão nesse paciente com glaucoma avançado, com defeito de campo visual já avançado? Isso é uma boa pergunta, né? A gente sempre tem que individualizar e não levar como um todo. Tem pacientes com glaucoma avançado que ficam super felizes com monovisão, tem outros que não. Tá? É uma questão a se levar caso a caso. Tem pacientes que já fazem monovisão com lente de contato a vida inteira, são super acostumados e ficam felizes quando tem manter aquela visão central, não querem usar óculos para perto. Tem alguns pacientes que eu opero para a equipe de glaucoma que eles pedem para ficarem míopes, para não usarem óculos de perto, a gente deixa. De qualquer forma, para esses pacientes com glaucoma que já tem pouca ou menos célula fotorreceptora ali, a gente tem que garantir que chegue o máximo de energia luminosa possível para aquelas células captarem ao máximo e poder dar a melhor qualidade de visão para esse paciente. Então, a correção para esses pacientes é muito frequente, a necessidade de correção para que ele tenha a melhor visão possível. Tá? É uma vantagem deixar em torno de -2, -3 para perto? Pode ser. Alguns pacientes sim, outros não. Então, é uma questão que deve ser individualizada. Lente monofocal ou lente monofocal tórica para paciente com glaucoma não tem discussão. Agora, a metropia residual a gente pode discutir caso a caso. Aí posso perguntar uma coisa? Claro, por favor, Augusto. Antes de mais nada, Bruno, queria agradecer muito a sua participação. Eu acho que a integração da Sociedade Brasileira de Glaucoma com a de Catarata, eu acho que isso deve ficar cada vez mais próximo, porque essa intersecção ela é inevitável. Você viu a aula do Vital, a aula do Jair. Não existe cirurgião de catarata cirurgião de glaucoma que não faça catarata, e é muito difícil um cirurgião de catarata que não opere um paciente que tenha glaucoma. Então a difusão da informação é super importante, e principalmente na qualidade de exame, como que a gente faz para colocar nome e sobrenome, como o Vital e o Jair comentaram. A única consideração que eu tinha para passar, a visão do glaucomatólogo que atende os pacientes com lente multifocal, não é só a qualidade da visão do paciente, é a qualidade do exame que a gente faz de imagem de um paciente que tem uma lente multifocal e que você vai com um flash de luz lá. A minha tecnóloga pergunta para mim, esse paciente tem catarata? Não, esse paciente tem lente multifocal, porque espalha a luz e assim a qualidade da retinografia vai lá para baixo, o sinal do OCT cai. Isso para a gente é absurdamente precioso, a qualidade do exame para seguir. Então, principalmente para o paciente com glaucoma avançado, é um preciosismo muito grande colocar uma lente multifocal, e vários pacientes, muitos pacientes mesmo com glaucoma avançado chegam para a gente com uma lente multifocal que atrapalha. Primeiro, eu não acho que justifica, eu acho que a monovisão, a maioria dos pacientes com glaucoma leve moderado, isso com certeza resolveria. E esse paciente, sinceramente, o óculos para perto é a menor preocupação que ele tem, e daria para fazer simplesmente a correção para perto dele. É um preciosismo. Agora, um glaucoma inicial, nem tanto. Mas só queria passar a visão do glaucomatólogo, que passa raiva com a qualidade de exame
de um paciente que tem uma lente multifocal. E te dar os parabéns de novo, Bruno. Obrigado, obrigado. Só um ponto que é importante também. A perda da sensibilidade ao contraste na lente multifocal no glaucoma, ela é maior para perto do que para longe, porque a energia dessas lentes é maior para longe do que para perto. Então, um paciente que já não tem nenhum glaucoma, a maior parte das vezes ele tem que colocar uma luz para ver de perto. Assim, olha, você não vai precisar de óculos, vai precisar de uma lanterna. O paciente com glaucoma, então, já tem esse mesmo que não vai conseguir se livrar de nada para perto, porque ele já a perda da sensibilidade ao contraste na lente multifocal ela é maior para perto, a quantidade de energia para perto é menor que para longe. Então, isso é uma coisa que eu não falei, mas aqui também é a realidade. Vital, você quer fazer algum comentário, alguma pergunta para o Bruno? Não, eu queria fazer um comentário, mas eu acho que o que o Augusto falou está certíssimo. A gente realmente tem essa restrição para multifocal. Mas eu posso fazer um comentário em relação a uma coisa que eu não falei na minha aula, mas que eu acho que deveria ter falado. Você comentou na tua aula, Jair, alguma coisa a respeito de FACO-MIGS para glaucoma primário de ângulo aberto. E o que a gente tem visto é a indicação de FACO-MIGS para glaucoma primário de ângulo fechado. E eu quero dar minha opinião em relação a isso. Eu acho que, como eu mostrei para todos nessas explanações, a gente tem a chance de controlar a pressão intraocular só com FACO-emulsificação. Em 80% a 85% dos pacientes, eu não vejo indicação hoje de fazer FACO-MIGS nesses casos, se eu posso, com um procedimento único, resolver o meu problema na grande maioria desses casos. Então, eu tenho essa visão. O Beto Galvão mandou uma pergunta que ele quer que eu responda sobre micropulso e catarata de ângulo fechado, se vale a pena fazer micropulso antes. De novo, a resposta é não, porque na grande maioria dos casos a FACO-emulsificação isolada vai dar conta do recado em 80% a 85% dos casos. É só esse comentário que eu queria fazer. Perfeito, Vitor. É importante que você deixe isso bem claro e a gente espera que tenha ficado realmente claro depois dessas apresentações de que no glaucoma primário de ângulo aberto a cirurgia de catarata não serve para tratar a pressão ocular. A redução que se observa é uma redução pequena e, além de ser pequena, é uma redução que é fugaz, né? E isso é importante que a gente deixe muito claro. Aqui a gente está fazendo esse mix entre cirurgiões de catarata e cirurgiões de glaucoma. A gente tem público, né, médicos generalistas, e é muito importante que essa mensagem realmente fique. FACO-emulsificação não é tratamento de glaucoma para paciente portador de glaucoma primário de ângulo aberto. Ponto. Isso é completamente diferente, com a própria apresentação do Vital, vocês perceberam, com aquilo que acontece no paciente que tem ângulo estreito. A situação é completamente diferente. No ângulo estreito, a redução pressórica, ela, além de ser robusta, os trabalhos mostram que ela é uma redução sustentada. E é por isso que faz todo sentido isso que o Vital acabou de comentar, de que não se tem o porquê, a princípio, você indicar MIGS nesse paciente, se você tem a chance de um procedimento, no caso a facectomia, que além de melhorar a condição anatômica desse olho, vai melhorar a qualidade de vida desse paciente. Esse paciente quase sempre é um paciente hipermétrope. Imagina um paciente que tinha mais 4, mais 5, em que você resolve o problema, que seja para longe, que ele precise usar um óculos para perto, ou que você faça uma báscula, o paciente vai ficar muitíssimo satisfeito. Então, isso que o Vital colocou realmente é bastante importante e pertinente. Posso fazer uma pergunta para vocês aqui, para os glaucomatólogos? Claro. Não sei se a gente vai saber responder. Paciente que enfim, tem uma intolerância ao uso de colírio, você vai pensar em fazer uma SLT, uma trabeculoplastia seletiva, e tem catarata também. Existe alguma indicação se faz antes da FACO ou faz depois da FACO? Se tem algum estudo que mostra que uma é superior do que o outro ou não? O melhor momento para fazer SLT? Quer responder, Augusto? Nunca vi isso escrito, Bruno. Então, o que eu vou falar vai ser anedótico. Depende um pouco qual que é o principal problema do paciente. Se o principal problema do paciente for o glaucoma, não está tolerando medicação, faria, e a acuidade visual dele, a catarata não é tão importante, faria trabeculoplastia antes mesmo. Agora, se esse paciente ele precisa de muita medicação, a catarata está mais avançada e tenho que operar porque a baixa de visão está grande, eu consideraria
operar a catarata. Se a pressão for muito alta, como for avançado, talvez não faria a trabeculoplastia, faria uma cirurgia de antiglaucomatosa junto com a trabeculectomia, junto com a facomulsificação. Mas não lembro de ter lido nenhum artigo que fala sobre, que te oriente melhor, fazer antes, fazer depois. Eu não lembro. Vital, você lembra de alguma coisa? Não, também acho que nenhum artigo específico sobre isso. Só concordo com o Augusto nesse sentido que às vezes a FACO ou a SLT seguida de FACO, em alguns casos, não resolve, Bruno. O que a gente tem que entender nesse paciente, por exemplo, que está intolerante à medicação, é o quanto de pressão intraocular você deseja reduzir para que ele fique sem medicação. E muitas vezes a SLT não vai ser capaz, se um paciente está usando 3 medicações e está tendo efeitos colaterais por causa dessas 3 medicações na superfície da córnea, está intolerante ou alergias, esses casos, a capacidade de um SLT de livrar o paciente de 3 medicações antiglaucomatosas é muito pequena. Então, aí não tem sentido nem indicar o SLT. Você vai para uma trabeculectomia se você quer eliminar o uso de medicação. Logicamente, um paciente com glaucoma de ângulo aberto que a gente está conversando, porque você está pensando em fazer SLT. Agora, se um paciente está usando uma medicação e não está tolerando, já tentou outras, não está tolerando, esse é um paciente que talvez seja um bom candidato a fazer uma SLT, que vai conseguir reduzir a pressão, provavelmente de maneira semelhante a essa medicação que está sendo utilizada. E aí eu concordo com o Augusto, acho melhor fazer a SLT antes e depois, na grande maioria dos casos, fazer a facomulsificação depois. O Thiago está lembrando aqui que o SLT não tem relação com o status cristalino e que a ALT funciona pior em pseudofasco e fasco. Então, na verdade, tem muita ignorância nossa para isso daí do momento. Mas eu concordo com o Vital, depende do que da pressão-alvo que você quer, muita coisa. Uma coisa que eu queria passar, eu acho, para encerrar minha participação, que eu falei para o Jair que nem ia participar, é que uma coisa importante que foi visto em todas as aulas. Existe glaucoma primário de ângulo aberto, existe glaucoma primário de ângulo fechado. Se eles têm catarata, a conduta vai ser diferente na dependência de ser aberto ou fechado. Para saber se é aberto ou fechado, tem que saber fazer gonioscopia. Então, a gente fala para residente que você não é obrigado a saber tudo, mas você está proibido de fazer o que você não sabe. Então, o cirurgião de catarata que vai operar um paciente com glaucoma, e Bruno, meu Deus, como eu escuto isso em reunião de catarata, mas como é que era a gonioscopia? O colega sequer tem lente de gonioscopia. Então, meu convite, senhor presidente da Sociedade Brasileira de Catarata, é assim, faça curso de gonioscopia durante o congresso de catarata. É muito mais importante que fazer curso de MIGS. É para primeiro ter ideia do que está acontecendo, para saber qual vai ser a conduta. Então, propedêutica. A gente tem que saber propedêutica de quase tudo na oftalmologia. Como eu falei nos cursos, não é porque a gente é especialista em glaucoma que vai atender um olho míope que não vai fazer exame de periferia de retina para ver se tem ruptura. Porque o paciente, aquele olho não escolheu você exatamente. Você tem que saber o mínimo de propedêutica. E gonioscopia, para quem vai operar catarata, é o mínimo de propedêutica. Então, acho que a gente, se quiser, tem vários glaucomatólogos para dar aula no congresso, monta curso especificamente, finge que a gente faz curso surpresa. Finge que a gente vai e de repente a gente está lá. A gente, o Vital, eu, o Jair e todo mundo, se quiser, acho que é divulgar a gonioscopia. Agora, a gente vai ter um curso de gonioscopia, que é o Thiago que está organizando. Eu não lembro quem está coordenando junto com o Thiago, da SBG, que eu vou fazer questão de entrar em contato com você para a gente divulgar o máximo possível para que tenha noção básica de gonioscopia, né, Vital? Né, Jair? Eu encerro aqui, brigadíssimo, Bruno. Eu acho que deve ser das pessoas mais iluminadas para falar de catarata. Eu tenho uma admiração enorme por você. Brigadíssimo por participar aqui da nossa discussão. Eu encerro aqui. Boa noite, Jair. Boa noite, Vital. Augusto. Boa noite, Augusto. O Augusto está saindo agora porque ele ainda vai fazer o jantar ainda, por isso que ele está saindo. Obrigado, Augusto. Obrigado, presidente. E só, antes da gente finalizar, só corroborando exatamente isso que o Augusto acabou de comentar, um trabalho recentemente publicado mostrou que, por exemplo, com o uso do iStent,
e tomografia de segmento anterior, em 70% dos casos, a ponta do iStent não estava dentro do canal chileno. Ou seja, isso mostra que realmente o estudo da agonioscopia, e a agonioscopia não só no consultório, mas a agonioscopia intraoperatória, que é um outro desafio. Para aqueles que fazem cirurgia angular, é muito complicado, é difícil, é uma readaptação, requer realmente um aprendizado, a agonioscopia intraoperatória, e isso tem que ser divulgado, isso tem que ser estudado sem dúvida alguma. Tá? Só um comentário já sobre isso, para finalizar. Isso não é restrito ao Brasil, tá? Senão vamos pensar que o Brasil é que não sabe fazer gonioscopia. Não, pessoal. Tem um trabalho nos Estados Unidos mostrando que, num centro de referência de glaucoma, 10% dos pacientes referidos a esse centro como sendo de glaucoma de ângulo aberto, na realidade, tinha glaucoma de ângulo fechado. Então, é geral. É geral. Não, fantástico, exatamente isso. Bruno, olha, muito obrigado pela participação, tá? E espero que a gente possa cada vez mais estreitar aí esse relacionamento da SBG com a Associação Brasileira de Catarata e Refrativa, tá bem? Conta com a gente aí, estamos juntos. Obrigado. Então, muitíssimo obrigado, excepcional aula, parabéns pelo artigo, o artigo está realmente muito bom. Eu aconselho aqueles que não leram, o artigo está saindo agora, na verdade ele ainda nem está todo formatado, né? A gente só consegue ler ele ainda na forma em que ele foi apresentado, mas para aqueles que querem estudar um pouco mais sobre glaucoma de ângulo fechado, suspeito de fechamento angular primário, o artigo realmente está fantástico, uma grande revisão, vale a pena ser lido. Parabéns, Vital. Obrigado. Obrigado, Jair. Obrigado pelo convite mais uma vez, pessoal. À disposição aqui para sempre ajudar, tá bom? Abraço a vocês todos. E agradecer a todos os participantes que ficaram com a gente até agora. A gente já passou bastante ainda do horário. A gente manteve uma média de pelo menos 100, 150 participantes na maior parte do tempo. Obrigado. Boa noite. Boa noite.